Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Gol do Santa! E ele bateu na placa, caiu e se machucou o André Luiz. Faltou fôlego para pular a placa e deu uma cambalhota ali, quase atropela a nossa câmera, nosso cinegrafista, o André Luiz. Salve, cartoleiros! Mais uma rodada de cartola e aqui tô eu novamente. Sim, gente, novamente, porque eu sei que eu não tava aparecendo de cara, essa cara branca, pálida, fantasma, mas a vozinha tava lá, o Lucas tava fazendo uma thumb bonitinha, tava fazendo um layout lindinho, que o Lucas é o melhor editor que tem, né? Mas enfim, gente, estou aqui novamente, na cara e na coragem, com o pescoço torto mesmo, com mania de mexer no cabelo, e vamos que vamos seguir para mais um turno, a abertura de um novo turno, graças a Deus, né? Porque a pessoa que não aguentava mais o primeiro turno. E o segundo turno, pra quem está indo mal no primeiro, serve como uma redenção, né? É a hora de começar de novo, gente. Começar do zero. É hora de você imitar como se não houvesse amanhã pra poder alcançar os pontos perdidos do primeiro turno, tá bom? E se você, no primeiro turno, já estava bem, que continue assim, desde que você não seja meu adversário, tá bom? Entendeu, mano? Sim, se a gente tiver em alguma liga postando dinheiro e tal, você pode ir um pouquinho mal pra eu te passar, tá? Beijo. Você tá falando sério? Enfim, gente, vamos para as dicas da próxima rodada. 20ª rodada, lá vamos nós. Ih, rapaz. Bom, gente, para goleiros, escolhi apenas 3 opções, porque na minha opinião são as opções assim mais seguras e que podem dar certo, levando em consideração também uma apostinha, tá? O primeiro é Vanderlei, melhor goleiro do Brasil, melhor goleiro do Cartola. Não tem como deixar de fora, é sempre uma opção, sempre se destaca muito com defesa difícil, sempre salva o Santos. E é isso, mito, não tem como deixar de fora. O outro goleiro que eu escolhi foi o Jean, do Bahia, visão do defesas difíceis. Se você for levar em conta o histórico do Jean, você vai reparar que ele costuma mandar muito bem fora de casa, gente. Então acredito sim que o Jean também é uma boa opção, uma vez que encara o Atlético Paranaense fora. E pra fechar a posição, o outro goleiro que eu escolhi foi o Fernando Miguel. Vai que tem um SG, né? Não confio assim muito no Vitória a esse ponto não. Eu sei que o Avaí também não é um time confiável, mas não confio a esse ponto, assim, meu Deus, vai ter um SG. Mas tô escalando ele visando defesa difícil, porque todo mundo conhece o histórico do Fernando Miguel. Não é de hoje que ele é do Cartola. Ele ano passado também fazia muitas defesas difíceis, então acredito sim que seja uma ótima opção, tá bom? Então bora para os zagueiros. Bom, galera, para os zagueiros eu também escolhi 3 jogadores. O primeiro é o Canu. Como eu disse no caso do Fernando Miguel, pode ser que haja um SGzinho sim, pode ser que aconteça esse SG, mas não tô tão confiante nele. De toda forma, o Canu é um jogador que aparece muito bem na área, cabeceia muito bem. Então sempre que tem uma bola parada, ele ali é um dos pontos de referência. Então vai que faz um golzinho e faça a alegria dos cartoleiros também, né? O outro jogador que eu escolhi foi o Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, pelo mesmo motivo, se destaca muito bem dentro da área. Como a escassez de zagueiro dessa rodada tá muito grande, eu acredito sim que seja uma boa opção. Visando talvez um SG, O outro jogador que eu escolhi foi o Oswaldo Henrique, do Sport, que acredito sim que seja uma boa opção. E se você quiser apostar na defesa do Sport, acredito que o Oswaldo Henrique seja o melhorzinho, tá? E fecha a posição com Lucas Veríssimo, do Santos, que tem pontuado bem, independente de SG ou não. E na minha opinião, o Santos é favorito sobre o Fluminense, beleza? Bora para os laterais. Bom, gente, já para os laterais eu escolhi 3 jogadores. Eu acho que no zagueiro eu falei que escolhi 3 e acabei citando 4, mas nas laterais eu citei 3. Falei 3 e vou citar apenas 3, tá bom? Caso tiver... O primeiro que eu escolhi foi o Sid Clay, do Atlético Paranaense, que se destaca bastante ofensivamente. Quem sabe deixar uma assistência, e levando em consideração também a escassez da defesa essa rodada, eu acredito que possa ser uma ótima opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Mena, do Sport, que no São Paulo não jogou nada.
Mas tem jogado bem no esporte, acredito sim que pode ser uma boa, também é um zagueiro ofensivo, vai que faz um golzinho aí, vai que faz aqueles 21 pontinhos de novo, deixa a gente feliz, dá 500 assistências. A gente tem torce por isso, né? Ainda mais quando a gente tem no time. Pra quem for jogar de laterais, eu acho que é imprescindível a presença do Mena, fechou? O outro jogador que eu escolhi foi o Zeca, que voltou tem pouco tempo, mas se destaca bastante, tem feito boas pontuações. Pra quem quiser diferenciar, acho que é uma boa sim. Então, é isso. Zeca, a terceira opção. Não tem muito o que falar dele não, eu sempre gostei de escalar o Zeca. A rodada passada mesmo ele foi bem. E acredito sim que entre ele e o Vitor Ferraz, atualmente, Zeca seja a melhor opção, tá? E eu acho que até eu vou com ele pra dar uma diferenciadinha aí, né? A gente tem que começar o segundo turno pensando que alcançar o povo, né? Pro meio campo eu escolhi 5 jogadores. Sim, gente, escolhi 5 jogadores. Não, deu uma fungada no nariz agora. Enfim, escolhi 5 jogadores. O primeiro, óbvio, Diego Souza, unanimidade da rodada, não pode ficar de fora. Jogador do esporte, meio campo do esporte, é sempre uma ótima opção. Não tem como deixar de fora. E às vezes que ele foi muito escalado, ele retribuiu. Então acredito sim que seja uma boa. O outro jogador que eu escolhi foi o Hernanes. Gente, o Hernanes tem média de mais de 8 pontos. A pontuação mais baixa dele foi 5.5. Mito. Jogador de cartola. Ótima opção. Se for levar em consideração a freguesia do Cruzeiro pro São Paulo em pontos corridos. Tá que essa história não aconteceu no primeiro turno, mas com certeza acontecerá no segundo turno, porque meu time está precisando. Né, Cruzeiro? Ajuda aí, como sempre, beleza? E o outro jogador que eu escolhi foi o Patrick, visando roubadas de bola. Rodada passada eu tirei o Patrick, eu não gosto nem de falar sobre. Mas enfim, acredito sim que seja uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi pra quem quer diferenciar um pouco, pra quem pensa assim, vou escalar alguém que quase ninguém vai escalar, é o Casares, que é sempre uma boa opção. Normalmente, jogo entre Atlético e Flamengo sempre tem muitos gols, então acredito que o jogador Casares, por ser um jogador rápido, seja sim uma ótima opção. Fechou? Everton Ribeiro, do Flamengo, também é uma escolha, também é uma boa opção. E eu acabei de pensar nele agora, então eu falei 5 meses, mas estarei citando 6, ok, queridos? Beijo. E acredito sim que é uma boa, porque a defesa do Atlético é aquela draga, né? Então, acredito sim que seja uma boa opção. E fecha a posição com Guilherme, do Atlético Paranaense. Sim, galera, Guilherme, do Atlético Paranaense, que não jogou nada no último time que passou, né? Convenhamos. Graças a Deus, jogou nada, porque eu odeio o tal time, que eu não prefiro nem dirigir, não. Forte abraço aí. Mas em 6 jogos ele já tem 3 gols e 2 assistências. Virou aí um dos jogadores principais do Atlético, que tá comandando o meio campo, né? Então, na minha opinião, é sim uma ótima opção. Fechou? E bora para os atacantes. O primeiro atacante que eu escolhi foi o Lucas Prato. Não pode deixar de fora. Cruzeiro é freguês de São Paulo. São Paulo precisa dos pontos para sair do rebaixamento. E isso, Prato é referência do ataque e acredito sim que seja uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Luiz Fabiano. Uma vez que o Palmeiras é seu ex-rival, acredito que lei do ex-rival também funciona às vezes. O Luiz Fabiano tem uma média muito boa de mais de 6 pontos. E se o Vasco fizer gol, com certeza vai passar pelos pés dele, creio eu. Tá bom? Ou pela cabeça, né? O outro jogador que eu escolhi foi o Bruno Henrique. Outra novidade para essa rodada. E acredito, como eu disse antes, que o Santos seja favorito em relação ao Fluminense. Mas o jogador que eu escolhi foi o André, do Sport, porque o Sport cruza muita bola na área e o André é o atacante referência, então acredito sim que seja sempre uma boa opção quando joga em seus domínios, tá bom? E fecha a posição com o Neilton. Quem diria? Eu não diria que eu estaria um dia citando o Neilton, mas Neilton tem jogado bem, então Neilton é uma boa opção, uma vez que o Vitória encara o Avaí, que não tem jogado nada nem dentro de casa, nem fora de casa. E sim, acredito que Neilton seja uma boa. Não acredito que estou dizendo isso. Mas, lei da vida, né? O mundo gira. Como dizem, o mundo gira. Né, Neilton? Mas tá bom. Vamos para os técnicos. Eu tô até abismada até agora que eu tô citando Neilton, né? Mas ok. Bom, para os técnicos, simples. Eu escolhi os técnicos dos principais times da rodada e são eles: técnico do Vitória, do São Paulo, do Sport e do Santos.
São Paulo, não tô sendo clubista, gente, mas todo mundo sabe que em pontos corridos o Cruzeiro é sim freguês de São Paulo. E o São Paulo precisa muito, muito da vitória. E além disso, o Cruzeiro vai desfalcado, vai com time misto. Então é sim uma boa opção. Não é clubismo, porque o tanto que eu ouvi falando que eu tava sendo clubista com São Paulo, tá? Que o São Paulo tomou do Coxa. Mas, gente, quem não escalou muito São Paulo naquela rodada? Então, gente, eu nunca sou clubista. Nunca sou clubista. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas dessa rodada, que vocês consigam mandar bem. E rodada que vem, espero estar de volta com vocês, porque agora voltou a aula, voltou estágio, voltou tudo, acabou mamado, acabou férias. Mas acredito sim que vou poder estar aqui com vocês, não vou deixá-los na mão, não posso. Fiz esse pacto com vocês no começo do ano, eu sei que eu falei em algumas rodadinhas, mas a rodada que eu deixei de dar dica, com certeza eu deixei pro Beto, as dicas pro Beto, porque eu tava muito sem tempo, então o Beto foi e deu as dicas. Ou então eu fiz o áudio, ou então eu dei no Twitter. Deixar na mão, assim, de deixar, de não ter dica nenhuma, isso aí eu tenho plena consciência. E consciência bem tranquila de que eu não fiz, tá? Mas voltarei com tudo para os vídeos, com a minha carinha, para quem tá reclamando dos áudios, tá? Com carinha branca, fantasma, gorda. Mas é o que tem pra hoje. Tá bom, gente? Beijo pra vocês. E até a próxima rodada. Fui. Boa sorte.